Glória a Deus, que Deus abençoe aos irmãos que estão aqui hoje, quarta-feira da família, né? Estamos aí na reta final para um fim de ano abençoado e Deus ainda vai fazer grandes coisas, quem crê? Hoje eu estou com uma palavra especial aos amigos da nossa TV, eu sou o pastor Neilson Barreto, estou aqui diretamente da nossa sede São Carlos e olha, desse altar Deus tem dado boas mensagens que tem abençoado, que tem transformado a vida de muitas pessoas e hoje não vai ser diferente, amém pessoal? Eu queria todo mundo agora sentado, todos parando para ouvir a palavra, porque a situação pode estar difícil, mas quando a gente ouve a palavra tem solução, tem ou não tem? Quem ouve a palavra de Deus, ele encontra solução, saída para qualquer problema. E hoje o título da mensagem é: não seja vencido pelo tempo. Primeiro vamos lá em Eclesiastes 3, esse é bem conhecido, mas é só para você se familiarizar. Eclesiastes capítulo 3. Olha o que a Bíblia fala. Isso aqui, pessoal, é para a gente não ficar ansioso, para a gente não ficar preocupado. Tudo na vida tem um tempo determinado. Ninguém planta um fruto hoje e come amanhã. Existe isso? Você já viu alguém falar, plantei ontem e já estou degustando hoje? É impossível. Você vê que até uma planta, um hortaliça, uma verdura, ela tem um tempo determinado para o quê? Para crescer. Assim também é na nossa vida. Hoje a gente ora pela família. Eu já vi muita gente dizer, pastor, eu não vejo a hora de ver a minha família na igreja. Essa hora vai chegar, esse dia vai chegar. Mas enquanto isso não acontecer, você tem que ficar firme. É não deixar a ansiedade tomar conta, porque de vez em quando vai bater aquela ansiedade, aquele desespero, não. É você confiar na fidelidade e na bondade de quem? De Deus. Olha o que diz aqui o Sagrado Livro, Eclesiastes 3:1. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo, o quê? E há tempo para todo o propósito debaixo do quê? Então cabe a nós respeitar. Não adianta a pessoa ficar, mas não vai acontecer. Não, existe um tempo. Existe um tempo e esse tempo a gente tem que respeitar. Só que nesse tempo você tem que se fortalecer. Fortalecer o coração, por quê? Muitas vezes é lá no coração que vê a vontade de desistir. Por que o coração acaba se enfraquecendo? Por falta da palavra. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Olha o que diz, agora vem a mensagem principal. Então, tudo tem um tempo. Vamos lá agora, deixa eu pegar aqui para você. Esse aqui é o texto principal, Provérbios 13:12. Ele vai colocar numa versão atualizada, que eu mandei antes da reunião. Coloca rapidinho aí. Vamos ler ali, olha nos monitores. Olha o que a Bíblia fala. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração do quê? É natural, irmão. Como homens, isso acontece. Aquilo que você orou, aquilo que você pediu, não aconteceu na hora determinada, na hora que a gente queria, é normal o coração já ficar o quê? Triste. O coração começa a ficar triste, o coração começa a ficar chateado. Mas por que isso acontece? Por causa da falta da palavra. Pastor, mas o que eu devo fazer para o meu coração não se entristecer, não desanimar? É a palavra. É a palavra que sustenta. O que vai manter você forte para não desanimar é a palavra de quem? De Deus. Por isso que eu tenho falado esses dias, para quem está em casa, para quem é da igreja, eu estou fazendo uma série de estudos sobre se alimentar da palavra. Meu irmão, quem se alimenta da palavra, a tristeza não vai vir, o desânimo não vai vir, por quê? Porque a palavra sustenta. Quando tentar vir a tristeza, você lembra do que a palavra diz. Então, isso traz esperança. Sabe? Na hora que você começa a lembrar da palavra, isso começa a trazer aquela confiança. Então, você consegue, não, peraí, Deus está no controle, eu tenho certeza que Deus está cuidando de tudo, e na hora certa, no momento certo, o milagre vai o quê? Acontecer. Eu dei o exemplo essa semana, olha o que o profeta Jeremias, usado por Deus, falou para nós. Jeremias capítulo 15. Se você não quer que seu coração venha se entristecer ou desanimar, o que você tem que fazer? Jeremias capítulo 15, versículo 16.
Então, muita gente acaba sendo vencida pelo tempo, a tristeza vem, o desânimo vem e a pessoa acaba desistindo. Não pode acontecer isso. Pastor, mas eu não consigo ficar firme. Se você meditar na palavra, a palavra vai te fortalecer. Olha o que o Jeremias fala para nós. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo o quê? As comi. Vamos ler bem alto? E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria o quê? Então, quando a pessoa está em comunhão com a palavra, a tristeza não domina, irmão. Mesmo que você esteja há tempo orando por algo, mesmo que há muito tempo você esteja buscando por algo, a palavra não deixa você ficar triste. Quem está entendendo? O tempo não desanima você. Você pode estar um bom tempo orando pela sua família, mas o tempo não te enfraquece. Por quê? Você está em comunhão com a palavra. Quem entende o que o pastor está dizendo? A comunhão com a palavra, ela deixa você forte. Ela faz você ficar firme. Por quê? Por mais que você pense, mas aí você lembra da mensagem. Então aquilo traz ânimo, aquilo traz força. Mas o problema é que hoje a gente se alimenta muito pouco da palavra. Irmão, tem gente, não estou falando que seja o caso de vocês, mas tem gente que só abre a Bíblia na hora da igreja, na hora do culto. Em casa ele não lê a Bíblia. Em casa ele até fala, pastor, é tanta tarefa. Cuidado para não ser Marta, né? Quando Jesus foi levar a palavra, Marta quis fazer o quê? Cuidar da casa. E hoje a pessoa, pastor, não tenho tempo. Irmão, isso aqui é prioridade. Se você quer ser uma pessoa forte, não quer se enfraquecer, desanimar, você tem que estar sempre em comunhão com o quê? Com a palavra. Porque se a gente procurar desculpa para não vir na igreja, para não orar, desculpa para não ler a Bíblia, a gente vai ter de monte. Quem concorda? Porque tarefa é o que não falta. Se você quiser justificar, né, o não ler da Bíblia por tarefa, você vai achar um monte de tarefa. Só que tudo bem, você pode achar justificativas para não ter tempo para Deus, para não ter tempo de ler a Bíblia, para não ter tempo de vir para a igreja. Só que, pessoal, você pode até procurar justificativa, mas vai chegar uma hora que você vai sentir falta. Por quê? Aí, como eu falei, daqui a pouco você está desanimando, você está desistindo. Por quê? Porque você não estava se alimentando do quê? Porque quem se alimenta da palavra está forte. Irmão, eu louvo a Deus pela vida do missionário. Todo dia o missionário coloca uma mensagem na internet. Quem acompanha essas mensagens? Ele até um tempo atrás, ele tem um Semeando a Fé. Tem até um grupo de WhatsApp do missionário. A pessoa manda lá, todo dia ele manda mensagem. Aqui na igreja nós também temos. Quem recebe a minha mensagem? Então, a pessoa só se enfraquece se ela quer. Se ela não dá atenção a essas palavras, ela vai se enfraquecer. Ela vai desanimar. Porque, pessoal, o que desanima a gente não é as lutas. Enquanto a gente vê aqui, vai ter luta, vai ter desafio. Não são as lutas, os desafios que nos desencorajam, que nos enfraquecem. O que enfraquece a pessoa é a falta do quê? Da palavra. A pessoa não lê a Bíblia, ou então vem para a igreja, não presta atenção na palavra. Você não está comendo, você não está se alimentando. Você vai ficar o quê? Você vai ficar fraco. E quando a pessoa está fraca, ela não chega a lugar nenhum. A pessoa fraca não tem força para lutar. A pessoa, se não se alimentar, ela enfraquece. E vou falar como profeta. Isso aqui eu não falei durante o dia. Irmão, mesmo que você tenha anos de igreja, você tem que continuar se alimentando. Eu já vi muito obreiro cair, sabe por quê? Depois que ele vira obreiro, o pastor está pregando, ele vai para outro lugar fazer tarefa. Daqui a pouco nem na obra está mais, nem na igreja. Quem concorda? Mal sabe ele que agora que ele é obreiro, é aí que ele tem que se alimentar mais do que nunca. Porque agora ele ajuda pessoas. Agora ele compra a briga de outras o quê? Pessoas. Eu já vi muito isso. É como se ele falasse, eu já conheço a palavra, eu sei o que o pastor vai pregar. Irmão, tem que se alimentar. A gente conhece bem Mateus 4,4. Vamos lá? São versículos conhecidos, mas eu já vou entrar em matéria nova. Mateus capítulo 4, versículo 4. Se você não quer ser vencido pelo tempo, não desanimar diante da circunstância, você tem que se alimentar. Jeremias falou, porque a tua palavra foi para mim gozo e alegria.
Então, quando a pessoa medita na palavra, se alimenta da palavra, ela se enche de alegria. A alegria toma conta dela. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus falou. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá. O homem precisa do alimento físico, sim ou não? Precisa, você precisa do pão, tem que comer todo dia. Café, almoço. Mas segundo, os estudiosos dessa área, o pessoal fala que de 3 em 3 horas você tem que comer. Quem sabia disso? É lógico que não é em excesso, É de 3 em 3 horas, comer alguma coisinha. Irmão, se o físico precisa se alimentar tanto assim, e o espírito, a alma, precisa ou não precisa? Se o corpo precisa de 3 em 3 horas de alimento para se fortalecer, e o espírito? Só que hoje as pessoas estão assim, vêm uma vez na semana na igreja, ou então só de domingo. E a pessoa acha que só o alimento de domingo é suficiente. Seja sincero, é suficiente? Não é. Domingo que passou foi Santa Ceia. Você que é membro, você sabe. Passou Santa Ceia, terceiro domingo. Muita gente que vem na ceia, no outro domingo já não vem. Quem já percebeu isso? Que a pessoa já pensa assim: eu já participei da ceia, eu já participei da comunhão, então eu estou fortalecido, já fiz minha parte. Está igual aquele religioso que vai tomar a hóstia, Está igual, pessoal. Irmão, a gente tem que se alimentar todo dia. Quanto mais reuniões você puder vir, mais você vai se alimentar. Quem está entendendo? Mas as pessoas não estão. Aí, por que muitos, com o passar do tempo, estão desanimando, estão desistindo, estão se enfraquecendo? Porque não se alimenta. Porque o pão a gente come, mas aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, a palavra que sai da boca de Deus, essa sustenta, essa alimenta. Você quer ver a diferença? A palavra que vem de Deus e a palavra que vem dos homens. Eu já citei isso aqui várias vezes. O caso do Jairo. O Jairo, quando foi até Jesus, imagina um pai desesperado com medo de perder a filha. Quando ele foi até Jesus, Jesus falou: não, eu vou na sua casa. E Jesus começou a andar com ele e tal. Chegando perto de casa, qual foi a palavra que saiu da boca dos homens? A sua filha já está o quê? Por que enfadas o mestre? A palavra que saiu dos homens, ou seja, não adianta, desiste, você não vai conseguir. Da boca de Jesus, olha a palavra não foi palavra de consolo, conforme foi, não, sua filha não está morta, sua filha está o quê? Dormindo. Olha a diferença. Um falou, sua filha está morta, Jesus falou, sua filha está? Olha a diferença das palavras. Irmão, tem gente que hoje, o estado que ela anda emocional é fruto das palavras que ela o quê? Que ela se alimenta, que ela ouve. Ela só ouve pessoas que não estão na igreja. Por isso que está cada dia desanimada, desacreditada, sem esperança. Agora, se ela se alimentasse todo dia da palavra, tem até uma canção bonita que diz assim, sua voz me encoraja o quê? A palavra de Deus encoraja, irmão. A palavra de Deus faz o fraco se tornar o quê? A palavra de Deus faz aquela, sabe, a pessoa que se vê sem condição nenhuma, quando ela se alimenta da palavra, ela reage. Diga glória a Deus. Então, se eu não quero desanimar, enfraquecer, eu tenho que comer mais da palavra. Quem está entendendo? Leia mais, estude mais. Eu gosto, de vez em quando, ter pessoas que têm mais facilidade para decorar, para guardar versículos. Mas se você não tem, pega uma folha, anota aquele versículo, chegar em casa, leia de novo. No outro dia, leia de novo, porque, pessoal, quando a comida é boa, um exemplo, uma comida boa, sobrou, você não come ela de novo? E tem comida que depois fica até mais gostosa, não fica? Você vai lá, pega mais um pedacinho, porque você gostou. A mesma coisa é a mensagem. Você ouviu a mensagem, anota. No outro dia, leia. Cada vez que você lê, sabe o que isso vai provocar em você? Volta no Salmo, por favor. O salmista fala uma coisa muito forte aqui. Olha o que a palavra gera em nós. Salmo 39, versículo 33. Não, 3, perdão. Salmo 39,
verso 3. Olha o que a comunhão com a palavra ela gera. Olha o que ele fala. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Quando, salmista? Enquanto eu o quê? Meditava. Irmão, o que é meditar? Você pega aquela mensagem, você vai reler ela novamente. Você vai ler com mais calma. Você vai ler pausadamente, porque muitas vezes ali tem detalhes. Naquela mensagem tem algo ali que talvez você leu rápido, você não prestou atenção. Então, você vai lendo de novo. Aí, olha o que ele fala. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Olha que coisa. Pastor, o que representa esse fogo, sabe? A pessoa é tomada por um ânimo, por uma ousadia. Irmão, o que tem de cristão que, o fogo apagou. O fogo não existe mais, mas esse fogo, ele vem com o quê, pessoal? Com a palavra. Esse fogo, aquela ousadia, quando você medita, vem, sabe, aquele ânimo. Mas aí se você não lê, você fica dias sem ler a Bíblia, o fogo vai se apagando. E uma vez esse fogo se apagando, você vai ficando frio, você vai ficando desanimado, você vai ficando desmotivado. Quem está entendendo? Aí entra o personagem que eu tenho falado essa semana. Josué foi um homem que o tempo não desanimou ele. Diga, o tempo não pode me desanimar. Josué, quando ele ouviu acerca da terra, quantos anos demorou para ele chegar até a terra prometida? Quantos anos? Quantos anos o povo andou no deserto, pessoal? 40 anos. 40 anos é muito tempo, sim ou não? Será que você teria paciência de lutar 40 anos para ver a família convertida? Ai, pastor, mas eu vou ter que esperar tudo isso? Não sei. Para ele alcançar a promessa, foram 40 anos. Só que ele não se enfraqueceu, o tempo não desanimou ele, o tempo não enfraqueceu ele. Mas por que? Porque Josué era homem igual a mim, a você. Mas por que o tempo, a circunstância, imagina deserto, se olha para frente, você não vê nada à frente. Você só vê aquele monte de areia, parece infinito. Imagina você estar andando num lugar que você não está enxergando nada. Só que mesmo não vendo, mesmo não enxergando, mesmo o tempo passando, ele não desistiu. Sabe por quê? A palavra manteve ele forte. Você sabe por que Josué se manteve forte e não se enfraqueceu? Josué capítulo 1. Quem veio domingo à noite, eu dei uma parte. Josué 1. Irmão, o que faz muita gente desanimar na caminhada é a falta da palavra. A pessoa não medita. Se a pessoa todo dia ela tivesse ali comunhão com a palavra, não ia desanimar, não ia desistir. Josué é o exemplo disso. Foram anos e anos para alcançar a promessa, mas ele não desistiu. Diga, eu não vou desistir. Vou falar como pastor. Se você lê a Bíblia de vez em quando, você logo é a pessoa que vai desistir, vai desanimar. Mas se você não, todo dia, você se alimenta dessa palavra, você vai seguir em frente e vai chegar até a sua vitória. Agora, se pouco lê a Bíblia, daqui a pouco você está no mundo, está voltando a ser o que era, fazer o que era. Ai, pastor, está amarrado. Não, tem que se alimentar, meu irmão. Se você não se alimentar da palavra, você não vai aguentar. Primeira coisa contrária que acontecer, você desanima, você enfraquece, você não vai. Olha o conselho de Deus para ele. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro. Outra coisa que mostra que você lê a Bíblia, sua forma de falar. A boca só fala o que está cheio o quê? Se você, na sua conversa, pode ser até uma conversa com alguém, você não cita a Bíblia, você não cita a palavra, tem alguma coisa errada, irmão. Porque o normal, numa conversa de um cristão, é ele sempre falar do quê? Tudo ele cita a Bíblia. Alguém pode falar o assunto que for, ele sempre acrescenta a palavra. Ele sempre cita a Bíblia na sua fala. Olha o que Deus falou, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Tem gente que é muito negativo, tudo que ele fala é sempre palavras negativas.
Hoje, acho que foi até a mensagem que o missionário colocou, pessoa falar palavrão, aí já mostra que ela está totalmente perdida, irmão. Alguém pode te irritar, alguém pode te provocar, você nunca vai ofender a pessoa com palavrões. Pelo contrário, na hora você cita até a palavra, ó, que Deus te abençoe em nome de Jesus, você cita uma palavra, você nunca vai falar contrário. Então, o que mostra que uma pessoa se alimenta da palavra diariamente é o que sai da boca dela, o que sai dos seus lábios. O que sai da sua boca mostra se você tem intimidade com esse livro. Dependendo do que sai da sua boca, o que dá para perceber que você está muito distante. Porque quem tem comunhão com a palavra, fala o que? A palavra. Quem é de Deus, fala as palavras de Deus. Aí ele diz mais. Antes, medita nele dia sempre. Sempre, diga sempre, ler a Bíblia. Esposa, só não vê seu marido ler a Bíblia, começa a cobrar. E foi amor, você é homem de Deus. Marido, você não vê sua mulher ler a Bíblia, você tem que falar. É uma forma de ajudar. A mulher começa a ver o marido só celular, nunca está com a Bíblia. Daqui a pouco ele está desviado. Daqui a pouco ele está xingando a senhora. Você sabe o que vai virar. A mulher tem que falar, amor, não que ele tenha que ler a Bíblia para mostrar para ela, mas ele é homem de Deus, irmão. E o homem de Deus tem prazer de meditar no que, pessoal? A mesma coisa os filhos. Você está doutrinando o seu filho, compre uma Bíblia para o seu filho, incentive seu filho a ler o quê? Nem que for um versículo por dia, todo dia. Filho, você leu? Qual versículo você leu hoje? Pede para ele ler para você. E depois que ele lê, olha para o pastor. Você lê, falou, ó filho, você entendeu? Se ele não entendeu, você tem o Espírito Santo, você tem a revelação. Aí você fala, ó, Deus falou isso, isso, isso. Ó, o que Deus ensinou foi o quê? Isso. Você está ensinando ele. Você está ensinando ele a crescer em comunhão com a palavra. Vai ser um jovem abençoado, quando se tornar adulto vai ser abençoado e vai ter uma vida abençoada. Diga glória a Deus. Então, Deus falou, medita dia e noite. Josué sempre meditando na palavra. Por quê? Porque, pessoal, a jornada não ia ser nada fácil. Então, se ele não tivesse comunhão com a palavra, imagina, deserto, lugar cheio de limitação, qualquer um desistiria. Qualquer um iria desacreditar da promessa, mas ele não desacreditou. Tanto é, olha o que a Bíblia fala que aconteceu com ele. Josué 14 agora, isso aqui é muito forte, hein? Irmão, quem está em comunhão com a palavra não é vencido pelo tempo, não se enfraquece, não desanima, porque a palavra fortalece. A palavra mantém você animado, diga glória a Deus. Um dia uma mulher, até um membro da igreja, pastor, a irmã tal, foi que está desanimada. Falei, essa mulher está todo dia na igreja? Falei, então ela não ouve o que eu prego. Falei, o corpo dela está aqui, a cabeça só Deus sabe onde está, né? Não, porque imagina, sabe aquela pessoa que todo culto está na igreja? Estou desanimada. Então a palavra não está entrando, irmão. Porque se tiver absorvendo a palavra, tudo bem, tem luta, tem batalha, tem dificuldade, mas a palavra fortalece, amém? A palavra dá ânimo. Eu falei, irmão, então fala para que não está ouvindo a palavra, porque como é que pode uma pessoa que não falta um culto, está todo dia na igreja e diz que está desanimando? Então, ela não está ouvindo a palavra. Porque se ela estivesse ouvindo a palavra fortalece. Josué, pessoal, ele tinha uma missão, que era levar o povo à terra prometida. E ele conseguiu. Ele foi, ele chegou no alvo, ele chegou no objetivo. Mas por que ele conseguiu, durante tanto tempo, não desanimar, não desistir? Por causa da palavra. Tanto é que, olha o que ele fala agora. Josué 14, versículo 11. Já vamos no 11 já. Olha o que ele fala. E ainda hoje estou tão o quê? Como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força. Pastor, mas por que ele se manteve forte? A palavra. Só que, olha o que ele enfrentou. Volta no versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, a espiar a terra.
E eu lhe trouxe resposta como sentia o quê? Outra coisa. Quando você tem a palavra de Deus em você, você está em comunhão com ela, o que você vê não desanima você. Porque quando ele foi espiar a terra, todo mundo viu, a terra é boa. Só que todo mundo desanimou porque viu que nela habitava o quê? Quem lembra? Gigantes. Ele, Caleb, foram os únicos que falaram, subamos e possuamos-nos. O restante desistiram. Essa terra não é para nós. O povo que habita lá é poderoso. Você vê que eles se diminuíram. Caleb e Josué não. Subamos e eles não se enfraqueceram com o que viram. Se você hoje é uma pessoa que tudo que você vê diante de você te desanima, te faz chorar, tudo que você vê faz você perder a esperança. Sinal que você não está se alimentando do quê? Porque quem se alimenta da palavra, irmão, você pode ver gigante, mas você sabe que maior é o Deus que está com você. Você pode olhar para a situação da família, mas aí você lembra do que a palavra diz. Então, quando você lembra do que a palavra diz, você não desanima, nem pelo que vê, nem pelo que ouve, e nem pelo que acontece ao seu redor. Diga graças a Deus. Agora, se você não se alimenta das palavras, você não absorve, o pastor prega sempre, o missionário está pregando, o pastor Jaime está pregando, mas você não absorve. Então, naturalmente, primeira coisa que se deparar diante de você vai fazer você desistir. Esse homem não desistiu. Aí, eu acho profundo, olha o que ele diz aqui, ó, versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra, o quê? Olha o tempo passou e ele na fé. O tempo passou e ele lá firme e forte, não desanimou. Irmão, quem não se alimenta da palavra é vencido pelo tempo. Eu estava falando hoje, tem pessoas que estão 3 meses na igreja, já tá mais para lá do que para cá. Ai, pastor, eu estou lutando, está difícil. Tem gente aqui que tem mais de 20 anos de igreja. Você está aqui? Quem tem mais de 20 anos aqui? Então ensina para quem está começando que é lutar. Porque a pessoa chegou ontem, ai, pastor, essa luta está grande. Conversa com quem tem 20 anos de igreja. Tem 20 anos, está lutando. Você começou ontem e quer parar. Mas por que quer parar? Não se alimenta, não se fortalece. Agora, você vê pessoas, eu estava dando o exemplo do tempo, Jacó, para ter a mulher da vida dele, ele trabalhou dobrado. O normal era 7 anos, ele trabalhou quantos? Foi dobrado. E ele fala, sabe o que ele falou? Eu não vi os anos passar, para mim foi rápido. Eu fico triste quando eu vejo alguém falar assim, mas até quando eu vou ficar orando pela minha família? Você está preocupado até quando, irmão? Você deveria falar, o tempo que tiver que lutar, eu vou orar. É honra, diga glória a Deus. Mas fica olhando para o tempo, mas até quanto tempo eu vou ter que ainda continuar orando? Esqueça isso. Jacó amava, ele queria tanto casar com aquela mulher, que o tempo para ele não foi problema. Foi problema? Não olha para o tempo. O importante é que daqui um tempo, você vai ver seu filho, seu marido descer as águas aqui. Estenda a mão aqui para o altar. Fala em nome de Jesus. Diga, eu verei nesse altar a minha família nascer de novo. Quem crê nisso aqui? Ou você vai ficar, pastor, mas quanto tempo a mais eu vou ter que lutar? Se você pensar assim, daqui a pouco você para. Porque todos que começam a olhar para o tempo, desistem e desanimam. Sim ou não? Mas quem está disposto a vencer, não olha para o tempo. Ele vai até o fim. Passou 46 anos. Aí, no final do 10 ainda. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no... Irmão, mesmo no deserto, mesmo no lugar cheio de provação, mas ele estava na fé, ele estava animado, ele tinha esperança que iria chegar à terra prometida. Eu falei hoje de manhã, quando Deus dá uma palavra, por que a gente tem dificuldade de acreditar na palavra? Porque geralmente quando Deus dá a palavra vem quando a gente está num momento muito difícil. E é nessa hora que você tem que, independente do que está acontecendo ao redor, eu vou crer na palavra de quem? Porque imagina, você no deserto,
olha para um lado, para o outro, não tem nada. Como é que você vai crer que vai alcançar? Mas é aí que está. Quando Deus te dá a palavra, você não tem que olhar para o momento que você está passando. Você só tem que crer na palavra de Deus. E essa palavra vai se cumprir. Amém? Aí diz lá, o 11, que aqui está a base da mensagem. E ainda hoje estou tão como no dia em que Moisés o quê? Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para... É assim que a gente tem que estar, pessoal. Fortes para a guerra. É ter disposição para lutar até o fim. Mas da onde vem essa força, igreja? Da palavra. Volta lá em Provérbios 13, 12. Um sonho, coloca lá na versão que eu mandei. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de... Seu coração só vai se encher de tristeza. Você só vai desanimar, desistir, se tiver faltando o quê, pessoal? A palavra. Porque se você estiver todo dia lendo a Bíblia, vindo na igreja, você não vai se enfraquecer, você não vai se entristecer. Jamais. Quem olhar para você vai até pensar que tudo é fácil. Só que mal sabe ele as suas lutas. Quem olha para você até pensa que tudo para você é fácil, é tranquilo. Mas por que você está sempre firme e forte? Por causa da palavra. Como diz a letra do Tiago Pérez, a palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou minha fé, eu vou chegar lá. Então, a palavra produz essa força para a gente continuar e não parar. Diga glória a Deus. Não adianta começar e parar. Não, você tem que ir até o fim. Josué foi até o fim, entrou na terra prometida. E para quem não sabe, logo após a morte, ele superou a morte do Moisés. Tem gente que até hoje não conseguiu superar a perda de alguém, a perda de alguma coisa. Até para superar o luto, até para superar as perdas, você só consegue superar com a palavra. Eu conheço pessoas que perderam algo, perderam alguém. Até hoje estão vestidas de luto. Até hoje deixaram de viver. Mas não ouve a palavra, não quer vir para a igreja. Vai se fortalecer, pessoal? Não vai. Ele perdeu o líder dele. Você sabe quem Josué perdeu? O Moisés, o grande homem de Deus. Tanto é que Deus falou, ô Josué, levanta. Moisés já está o quê? Ele não ficou lá prostrado, chorando. Tem gente que até hoje, irmão, não conseguiu superar uma perda. Até hoje está de luto, só chorando, né? Por quê? Porque está na hora de se levantar. Mas você só se levanta com a palavra. Sem a palavra você não levanta. Que nem quando eu vou num velório, eu gosto de ir em velório, por quê? Porque ali você vai pegar pessoas tristes, pessoas que perderam alguém que ama, e o que eu tenho eu vou dar para eles. O que eu vou dar para eles para trazer consolo? A palavra. O que traz consolo é a palavra. Tanto é que eu chego lá, o religioso que não conhece a palavra, pensa que o pastor vai fazer uma oração para o morto, para liberar a alma dele. Não, o morto não tem mais o que fazer. Tem o que fazer? Não tenho. Toda vez que eu vou lá, eu falo, eu vim aqui orar por vocês e trazer uma palavra para vocês. Porque a única palavra que pode ajudar uma pessoa a vencer o luto, reagir diante de uma perda, é a palavra de quem? Eu conheço pessoas que tiveram... Eu estava hoje vendo um testemunho de um pastor, achei muito forte, vi na internet. Imagina, olha a luta que esse pastor passou. Ele estava na igreja, fez o culto, se eu não me engano foi até de domingo. Terminou o culto, ele era solteiro, morava na igreja. De madrugada, a polícia bate na porta da igreja. Presta atenção. Quando bateu, ele atendeu, eu sou pastor. Aí o policial falou, olha, eu queria que o senhor fosse a tal lugar com a gente. Ele não entendeu. Mas como assim? Falou, não, eu queria que o senhor nos acompanhasse. Irmão, quando ele acompanhou a polícia, naquela noite, ele pastor, pregador da palavra, homem de Deus. O pai e a mãe sofreram um acidente de carro, morreram os dois. Imagina um filho perder. Aí ele falou, no dia do velório, ele falou, imagina a minha cabeça, um caixão com a minha mãe, um caixão com meu pai.
E achei muito forte. Ele falou, quando eu cheguei lá, todo mundo ficou olhando para mim, tipo assim, coitado dele. Ele falou, não, eu fui lá pregar para quem estava lá. É forte ou não é, pessoal? No velório dos pais, ele falou, eu fui lá pregar, ajudar quem estava chorando. Aí ele falou, vi meu pai e minha mãe descer a sepultura. Terminou a sepultura. Sabe para onde eu fui? Voltei para a igreja para fazer reunião. Ai, pastor, mas esse homem não, ele tinha sentimento igual você tem. Mas o que fez esse homem, mesmo tendo uma perda drástica dessa, se manter de pé? Irmão, você imagina você sepultar teu pai e tua mãe e ir para a igreja fazer reunião? É só a palavra de Deus para dar essa força. Quem concorda? É só a palavra. No normal, eu não sei a lei, quem conhece a lei, parece que quando você perde uma pessoa, você tem 2 dias, ficar em casa, não tem isso? Você vê, ele não teve nem tempo. Eu falei, o quê? Eu vou para casa? Não, eu vou para a igreja. E imagina, aí sobe no altar, todo mundo pensa, ó, o pastor. Não, o pastor acabou de perder o pai e a mãe. Acabou de sepultar o pai e a mãe. Mas por que ele está tão forte? Porque o que ele prega, ele vive. Eu falo que o pastor, geralmente a dona de casa, quando está fazendo comida, ela não tem que experimentar? Quem experimenta aqui? Se você não experimentar, está arriscado servir. Uma vez eu passei uma vergonha, vocês vão dar risada. Toda comida, até um cafezinho que você vai fazer, tem que experimentar. Pastor Valqui, quem lembra do pastor Valqui? Depois ele vai ver essa gravação. Eu era pastor em Porto Ferreira, Eric, presta atenção, viu? Que o Eric que de vez em quando prepara as coisas para mim, para o André, viu, André? Se estiver errado, depois você me fala. Aí, pastor Valqui gosta muito de café. Eu tomo café, mas eu não sou viciado, não. Aí, eu falei para uma obreira, falei, irmã, a senhora não pode, por favor, fazer um café para o pastor? Ele acabou de chegar. Aí ela fez, pastor, pode deixar. Trouxe a garrafa. Aí tal, coloquei na xícara dele, eu coloquei na minha. Ainda bem que ele tomou primeiro. Não, eu que devia ter tomado. Irmão, quando ele... Ela colocou sal no café. Imagina café com sal. É horrível ou não é? Mas não experimentou. A palavra que eu prego, eu experimento ela antes de te dar. Antes de dar para você, Deus já me deu e me abençoou. E se me abençoou, vai abençoar você também. O que nos mantém forte é o quê? Então diga assim, o tempo, nem as circunstâncias vai me desanimar. Fique de pé. A palavra nos mantém de pé. Amém, pessoal?